A gente encontra no Daf Gimel Amud Aleph, na Mishnah, mais ou menos a metade da página. Fala pra gente a Mishnah o seguinte: Meidim anu etish ploni shegeresh et ishto. Vieram duas testemunhas e falam: olha, a gente viu fulano dando get para a esposa, velonatan laktubata, ele não pagou a ktubá. Ou seja, o que que eles estão querendo causar para esse cara? O casamento dá para recuperar. No máximo ele casa de novo com a primeira, mas a mulher não tem problema nenhum, está se tratando de um coelho ou algo do tipo. O casamento é recuperável, mas eles estão querendo que ele pague para ela a ktubá, certo? O valor que aparece na ktubá. Então, para a gente poder ter aqui o valor, vamos imaginar que a ktubá é de 500 mil shkalim. Ou seja, se quiseram causar um prejuízo para o cara, de 500 mil shkalim, que ele tem que pagar para a esposa a ktubá. Pode ser que os dois concordam que teve o divórcio, só que ele fala, eu paguei a ktubá, e as duas testemunhas vêm e falam, não, ele não pagou. Então, eles querem causar um prejuízo de 500 mil. Vialó, porém, a priori a gente diria que o quê? Na hora que eles se tornaram edim zomemim, descobriram que eles são falsos, eles têm que pagar o valor de 500 mil, que é prejuízo. Porém, levanta a Mishnah o seguinte ponto: Vialó, benayom belemachar, sofoli tem lactubatá. A priori é ktubá, se ele não der agora, em algum momento ele vai dar. Se em algum momento ele decidir se separar, ou se em algum momento ele falecer, ele precisa pagar ktubá. Então não é que esse valor é dele e ele está sendo completamente prejudicado. A priori, esse valor, em algum momento futuro, ele sim teria que pagar para a mulher a ktubá. Então, fala Gmará aqui, o prejuízo dele não é de 100%. Então, o que que acontece aqui? Fala aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte cálculo. A ktubá tem dois lados que são importantes aqui para a nossa questão. Um lado realmente é o valor da ktubá, o quanto ele se compromete a dar de dinheiro para ela caso eles se separem, certo? A ktubá é um acordo entre o marido e a esposa, quais são as obrigações da esposa com o marido, as obrigações do marido com a esposa, e nesse contrato está escrito que se eles se separarem, ele vai dar para ela um valor específico. Então aqui a gente chutou um valor de 500 mil, porém tem outro ponto na ktubá, que é o que é chamado Nechsei Milog. Nechsei Milog significa o seguinte: muitas vezes quando a mulher casava, ela levava para o casamento, às vezes o pai dela dava isso, um dote. Um dote muitas vezes era um campo, ou era uma casa, ou algo do tipo. Essas coisas, um campo, uma casa, o que seja, chamado Nechsei Milog, significa o seguinte: significa que ela trouxe com ela esse imóvel, vamos imaginar aqui um campo, e o marido tem o direito de trabalhar o campo, produzir e ganhar dinheiro, ganhar as frutas. O campo é dela. Caso se separem, o campo volta para ela como era originalmente. Mas o marido tem direito a trabalhar aquele campo e produzir as frutas. Ou se for um apartamento, o marido tem direito de alugar e receber o aluguel, ou seja, o apartamento é dela, mas enquanto eles estão casados, o aluguel vai para ele. Então, a gente tem que considerar aqui sempre duas coisas. Primeiro, o quanto eles estão obrigando o cara a pagar pela ktubá, os 500 mil, e segundo, ele vai perder o direito de uso desse apartamento, ele vai perder o aluguel mensal desse apartamento. Então, são dois prejuízos que eles estão causando. A Mishnah fala pra gente o seguinte: a gente não vai só somar esses dois e acabou, tem que pagar, porque, de novo, em algum momento pode ser que ele viria sim a pagar a ktubá para ela, se separarem, ou caso ele morra. Então, fala já o seguinte: a gente tem que analisar, tem que calcular o quanto alguém gostaria de entrar nessa situação com o risco. Qual é o risco? Ele só precisa pagar a ktubá se ele decidir se divorciar dela ou se ele morrer. Mas se ela morre primeiro, ele fica com a ktubá. Ele yoresh, ele herda ela. Então, o marido, ele está sempre nessa situação. Se ele quer se separar ou se ele morre primeiro, ele paga a ktubá. Mas se ela morre primeiro, ele herda ela e não precisa pagar a ktubá nenhuma. Ou seja, a gente tem que calcular aqui o quanto vale essa opção de risco, o quanto alguém gostaria de entrar nessa história, o quanto alguém estaria disposto para pagar, sabendo que ele entra nessa situação. Por exemplo, pega a mulher, como a gente vai trazer um exemplo aqui na continuação. O quanto você estaria disposto para pagar para a mulher? Olha, eu vou te pagar agora um valor, que caso o seu marido queira se separar de você ou ele faleça antes, eu vou receber a ktubá no seu lugar. Então, se a ktubá é de 500 mil, às vezes o cara está disposto a pagar, olha, eu vou colocar 200 mil, vou pagar 200, vou investir 200, com o risco que se ela morrer primeiro, eu não recebo nada, mas se ele morrer primeiro ou se separarem, eu recebo os 500. Então, aqui a gente tem uma situação em que tem que calcular o quanto isso daqui vale na realidade, na prática, agora, não em futuro. Então, a nossa Mishnah fala o quanto a gente calcula, e a Gemara discute exatamente, ele entra no lugar de quem, vamos entender agora. Fala a Mishnah, fala a Gemara o seguinte: como a gente calcula, como a gente analisa quanto vale a ktubá? Amar Rav Hizda Babal. Rav Hizda fala o seguinte: a gente tem que analisar
quanto vale para o marido, ou seja, quanto vale para o marido ter a Ktubá na mão. Ter a Ktubá na mão significa que ele vai ter proveito dos imóveis que ela trouxe para o casamento, então o aluguel mensal do apartamento, ou se tem um campo ele produz e recebe a colheita. Isso daqui é um lucro que ele tem dessa Ktubá. E o segundo ponto importante que ele tem nessa Ktubá é que ele não precisa pagar nada ainda. A priori, talvez, se ela morrer primeiro, ele herda. A gente calcula quanto vale para ele esse risco, quanto ele está disposto a vender esse risco. Então, se a Ktubá vale 500 e ele tem um aluguel que entra a 5 mil por mês, algo do tipo, ele fala o seguinte, fala, olha, para mim, se eu quiser vender para alguém essa opção de lucro, a situação em que eu estou, 5 mil por mês de aluguel e os 500 mil não precisar pagar, por um lado. Por outro lado, se de repente eu decido me separar dela amanhã, eu preciso pagar 500 mil e perco o apartamento, eu estou disposto a vender esse lucro por 200 mil, certo? Eu estou disposto a vender essa situação, mas como não encontro 200 mil, se alguém entra no meu lugar, eu pagar 200 mil, eu coloco ele no meu lugar. Assim, se ela falecer primeiro, o cara vai ganhar 500 mil e ele vai também ganhando o aluguel mensal. Então, a gente calcula o quanto isso vale para o marido, 200 mil, e aí a gente pega o valor total da Ktubá e dos lucros dos imóveis e tira 200 mil, ou seja, para o marido vale 200 mil. Então, quanto quiseram prejudicar ele? Quiseram prejudicar ele no resto do valor. Se não me engano, só confirmar aqui no Rashi, quiseram prejudicar ele no resto do valor. 200 mil ele conseguia agora, todo o resto ele talvez ia perder, talvez não. Desculpa, é um dos rachis mais compridos aqui do chás. Não, ao contrário, desculpa. Para o marido, a gente faz o seguinte: o marido ele tem a opção de venda. A priori, eles estão tirando do cara a opção de venda. Ele poderia vender essa Ktubá, a situação na qual ele se encontra, por 200 mil, e agora eles estão tirando essa opção. Pagar 500 mil, que a Ktubá inteira não precisa, porque isso aqui não é um prejuízo real, porque pode ser que ele tenha que pagar de qualquer jeito. A gente está. Que prejuízo estão causando para ele? O quanto valeria a Ktubá para ele agora? Por 200 mil, ele venderia a opção da situação na qual ele se encontra, então estão prejudicando ele em 200 mil, aí estão tirando ele da prática, é isso que paga. Rav Natan bar Yoshai amar Baisha. Não, a gente não calcula quanto a Ktubá vale para ele, o quanto alguém estaria disposto a pagar para entrar na situação dele. A gente calcula pelo contrário, a gente calcula o quanto alguém estaria disposto a pagar para entrar na situação da mulher, no lugar dela da Ktubá. Que o quê? Que se o marido falecer primeiro ou decidir separar dela, ele vai ganhar 500 mil mais o apartamento de volta, e se não, ele pode acabar perdendo tudo. Então a gente calcula o quanto alguém teria disposto a pagar para entrar no lugar da mulher, e aí os Edim vão ter que pagar a diferença. Vão ter que pagar a diferença por quê? Porque se a mulher quisesse vender, o marido fala, tá bom, eu compro de você. Vamos fazer o seguinte, a gente tem aqui uma Ktubá, o quanto eu preciso te pagar, caso a gente se separe. Você não quer os 500 mil, caso a gente venha se separar, ou caso eu faleça. Você quer dinheiro agora? Tudo bem, eu estou disposto a te pagar 100 mil agora. 100 mil eu te pago e eu não tenho que te dar Ktubá na continuação. Em vez de eu te dar 500 mil depois, eu te dou 100 mil agora, e talvez, quando eu falecer, esse dinheiro vai para outra pessoa, para outro herdeiro. Ou se a gente se separar, eu não preciso pagar os 500 mil. Então o marido estaria disposto a pagar agora 100 mil no momento presente para não ter que pagar 500 mil no futuro. Então, quanto eles prejudicaram o marido, a gente pega o valor total da Ktubá, menos o quanto isso vale para a esposa, esse é o prejuízo. Porque ele poderia resolver a Ktubá agora por 100 mil, e eles estão fazendo o cara pagar 500 mil. Então, o prejuízo que ele tem agora é a diferença entre os dois, certo? Esse é o cálculo de acordo com o Rav Natan bar Yoshai. Além disso, obviamente, tem que incluir também a questão do aluguel. O aluguel de 5 mil mensais do apartamento que ela trouxe também tem que entrar na conta. Amarapapa baixar o Bektubá. A fala alahá na prática é que a gente calcula de acordo com a Isha, mas só o valor da Ktubá, não o valor do apartamento dos aluguéis, porque o Zedim fala, a gente não sabia que ela tinha aluguéis, que apartamentos que ela trouxe, etc. A gente não sabia de toda essa história. A gente achou que tinha uma Ktubá de 500 mil, que a gente quer que o cara pague agora. É isso que a gente quis causar. E o cara poderia ter vendido esses 500 mil, poderia ter comprado da mulher o direito de 500 mil por 100 mil. Então a gente quis causar para ele um prejuízo de 400. Em vez de conseguir atuar por 100, a gente está fazendo ele pagar 500. É isso que eles vão ter que pagar, a diferença entre os dois, certo? Então a gente tem aqui uma Gumará curtinha, mas tem um dos maiores rachis do chá, certo? Ele vai ter aqui até o fim do Amud.
Beseder. Seguindo em frente. Próxima Mishnah. Fala Mishnah o seguinte. Meidim anu veishplon sheu chayav lechavero elev zuz al menat litnan lo mikan vat shloshim yom. Vem as testemunhas e falam, olha, a gente viu o fulano, o Reuven, emprestando dinheiro para o Shimon, certo? O Reuven e Shimon geralmente são os nomes usados. A gente viu o Reuven emprestando 1.000 shekel, 1.000 zuz para o Shimon, e o combinado era que Shimon ia ter que pagar em 30 dias. E Shimon fala, Shimon fala, não, o empréstimo era de 10 anos, não 30 dias, certo? Isso daqui, ou seja, eles não estão causando prejuízo total, um empréstimo de 10 mil, certo? Reuven deve 10 mil para, Reuven emprestou 10 mil shekels para Shimon, e agora Shimon tem que pagar 10 mil. As testemunhas falam que tem que pagar 10 mil em 30 dias, e ele fala, não, 10 mil em 10 anos, e aí descobriram que as testemunhas são falsas. Então eles não vão precisar pagar 10 mil, porque só o Shimon em algum momento ia ter que pagar os 10 mil. Quanto eles precisam pagar? A gente calcula, a gente avalia. A gente calcula quantas pessoas estão dispostas a pagar para ter um empréstimo mais longo. Olha, eu quero pegar 10 mil emprestado. Ok, sem problema nenhum. Se você me devolver em 30 dias, eu te dou os 10 mil, você me paga 10 mil e acabou. Mas se você quer um aluguel, um empréstimo mais longo, você vai pagar daqui 10 anos, então esse daqui não custa 10 mil, você vai ter que pagar 12 mil, algo do tipo. Você entrar na questão de limite, certo? De juros aqui, mas de forma geral, para ter um empréstimo mais longo, as pessoas estão dispostas a pagar 100, 200, 300, 400, é isso que as testemunhas vão ter que pagar. Os 10 mil, o Shimon tem que devolver de qualquer jeito, não prejuízo real. O prejuízo real aqui é a diferença de tempo, de 30 dias para 10 anos. Essa é a diferença que a gente tem que avaliar para saber quanto eles vão pagar. A maravilha da Matshmuel. Assim começa a Gemara. A maravilha de alguém que fez um empréstimo de 10 anos. Eu emprestei para alguém dinheiro, ele tem que me pagar 10 anos. Shvit mesham tato. Quando chega o ano da Shemitah, a Shemitah anula o empréstimo. A gente tem uma lei com relação à Shemitah. A Shemitah geralmente é conhecida como o ano em que não se trabalha no campo, mas Shemitah tem outra regra, que é chamado Shemitat Ksafim. Durante o ano da Shemitah, todas as dívidas que existem, elas são anuladas. Tem uma coisa no começo do ano da Shemitah, no fim do ano da Shemitah, mas o ano da Shemitah quebra, corta, anula todas as dívidas. Então, se eu emprestei dinheiro para alguém por 10 anos, quando chegar o ano da Shemitah, que obviamente ele vai acontecer durante esses 10 anos, a dívida está anulada. Mesmo que agora não tenha ainda a palavra loigosh, vamos ler aqui o passuco para entender o que é isso. No passuco vai ser o seguinte: essa é a lei, essa é a regra com relação a Shemitah. Shamot kol bar mashei ador asher asher bechavero. A gente vai anular, o ano da Shemitah, ele anula todo mundo que alguém está devendo dinheiro para ele. Ele não tem direito de cobrar a pessoa para qual ele emprestou, porque é o ano da Shemitah. Ou seja, o passuco fala que toda dívida que eu poderia cobrar é anulada. Então, Verma fala o seguinte: mesmo que a priori ainda não está no 10º ano, não chegou o ano de devolver o dinheiro, então a priori eu ainda não posso cobrar, mesmo assim, mesmo que na linguagem do Passuco, que é todo aquele que tem direito de cobrar, ele pede a dívida, mas a priori eu não tenho direito de cobrar, porque a minha dívida é de 10 anos, mesmo assim, só fato ele dei loigosh, já que na continuação, em algum momento, eu vou poder cobrar essa dívida, a dívida é anulada. Assim fala a Gemara, certo? Que toda dívida de alguém que faz um empréstimo para 10 anos, quando chega a Shemitah, mesmo que o empréstimo é para depois da a Shemitah corta. Mativ Rav Kahana, pergunta Rav Kahana da nossa Mishnah, a nossa Mishnah falou que se vem as testemunhas e falam que ele tem que pagar em 30 dias, ele fala, não são 30 dias, são 10 anos, a gente calcula qual a diferença, quanto a pessoa está disposta a pagar para ter um empréstimo maior. A gente calcula quanto a pessoa está disposta a pagar para ter um empréstimo maior, não de 30 dias, assim de 10 anos. Mas se você me falar que o ano da Shemitah anula a dívida, então mudar de 30 dias para 10 anos é não ter que pagar nada. Como na verdade, as testemunhas vão ter que pagar tudo.
para o Shimon que eles estão querendo que ele pague. Porque se Shimon tem um empréstimo de 10 anos com o Reuven, isso significa que vai chegar o ano da Shemitah e não vai ter que pagar nada. Então, não só a diferença de 30 dias para 10 anos, as testemunhas estão querendo que ele pague um empréstimo que ele estaria livre quando chegasse o ano da Shemitah. Então, vai ter que pagar os 10 mil, não só a diferença. A Marava falarava, não, na nossa Mishnah ele sim tem que pagar, mesmo que é de 10 anos, vai passar o ano da Shemitah, por quê? A Rabemar Esquina, na nossa Mishnah está tratando em qual caso? Bemalve al Mashkon, o Bemoseh Shtarotav Lebeidin. Aqui está tratando que no empréstimo de Reuven para Shimon tem um Mashkon, tem uma garantia, ou está se tratando que o Reuven, que é o cara, que é o credor, que vai ter que receber o dinheiro, ele entregou o shtar para o Beidin e falou, Beidin, eu quero que vocês cobrem no meu lugar. Nesses dois casos, como Rava atrás da própria Mishnah, está escrito na Mishnah, alguém que ele tem um empréstimo, que tem um mashkon, que tem uma garantia, certo? Eu deixei com você um relógio de ouro que vale os 10 mil, se o credor deixa o shtar dele com o Beidin e pede para o Beidin cobrar no lugar dele, o que a gente chama de prosbul, se passa para o Beidin no direito de cobrar a dívida, nesses casos a Shemitah não anula, certo? É um jeitinho para a Shemitah não anular as dívidas. De forma geral, quando chegou para a Shemitah, todas as dívidas estão anuladas, mas a gente encontra na Mishnah uma maneira de burlar essa lei. Por que essa maneira de burlar foi criada? Porque as pessoas pararam de emprestar. Quando estava chegando o ano da Shemitah, 6 meses antes, um ano antes, as pessoas não queriam mais emprestar dinheiro. Está chegando a Shemitah, o cara não vai me devolver. Então, criaram isso para evitar com que as pessoas não deixem de emprestar dinheiro. Então, a nossa Mishnah está tratando nessa situação. Por isso, existe sim um valor a ser avaliado entre 30 dias e 10 anos, porque esses 10 anos não vão anular a dívida, ou seja, a nossa Mishnah não é uma pergunta para Shmuel. Shmuel tem razão no que ele falou, quando não tem nada, não tem mashkon, quando não foi entregue para o Beidin, quando chega o ano da Shemitah, a dívida é anulada, mesmo que é um empréstimo de 10 anos. Mas quando a nossa Mishnah, que falou que a dívida não é anulada com 10 anos, está se tratando em outro caso. E Kedei Amrei tem outra versão dessa conversa, dessa discussão. A gente começa do zero. A maravilha de Shmuel, falou a vida do nome de Shmuel. A maravilha Haverol Leser Shanim Men Shvid Mesham Tato. Aqui, na vila falou o nome de Shmuel, que alguém que faz um empréstimo de 10 anos, já que no ano da Shemitah ele ainda não pode cobrar na prática, a cobrança vai ser só feita depois de algum tempo, a Shemitah não anula a dívida, certo? Aqui Shmuel falou o contrário. Falou que um empréstimo de 10 anos, a Shemitah não anula a dívida, porque quando chega a Shemitah, eu não tenho direito de cobrar. Mesmo que na continuação eu vou chegar na definição do passuco de Loi Gost, que eu não posso cobrar, aqui no momento presente, quando eu chego o ano da Shemitah, eu ainda não posso cobrar, porque a dívida é mais longa, o prazo da dívida ainda vai ter mais 2, 3, 4 anos. Então ainda não entrei na definição de Loi Gosh, por isso a minha dívida continua e não é anulada pela Shemitah. Se o cara não me pagar até a próxima Shemitah sim vai anular, porque já acabou a dívida. Mas enquanto ainda está dentro do prazo, a dívida não é anulada. Então aqui Shmuel falou o contrário. Já que Shmuel falou o contrário, a nossa Mishnah não é uma pergunta para Shmuel, ela é uma prova. Então, a gente tem uma Mishnah que prova o que Shmuel falou, que o ano da Shemitah não anula a dívida. A nossa Mishnah falou que no caso das testemunhas que falaram que o empréstimo de Reuven é de 30 dias e não 10 anos, a gente avalia o quanto a pessoa está disposta a pagar para ter um empréstimo mais longo, de 10 anos. Aparentemente, e se o ano da Shemitah anulasse uma dívida, mesmo uma dívida mais longa com prazo maior de 10 anos, eles deveriam pagar tudo. Diz que a gente vai da Mishnah que não precisa pagar tudo, o sinal de que a nossa Mishnah é uma prova para o que Shmuel falou, que o ano da Shemitah não anula a dívida enquanto a dívida está dentro do prazo ainda. Então, a primeira nossa Mishnah, em vez de ser uma pergunta, ela é uma prova, porque Shmuel, nessa versão, ele está invertido. A Marava fala, não, a nossa Mishnah não é uma prova. A nossa Mishnah está tratando em qual caso? A nossa Mishnah não é uma prova, porque está se tratando, talvez, a nossa Mishnah, em que o empréstimo foi feito com um mashkon, com uma garantia, ou que o credor entregou o Estado para o Beidin. Então, nesse caso, todo mundo concorda que a Shemitah não anula a dívida. A pergunta que
acontece num caso em que não tem isso, se anula ou se não, ou seja, a nossa Mishnah não serve de prova. Então, na primeira versão que a Mishnah pergunta para Shmuel, a Mishnah pode ser respondida. A Mishnah está tratando num caso em que a Shemitah não anula. Shmuel falou que a Shemitah anula, é um caso normal. Um caso em que tinha mashkon, tinha garantia ou entregou para o Beidin, a Shemitah não anula. De acordo com a segunda versão, que Shmuel falou que o empréstimo de 10 anos a Shemitah não anula, e quiseram trazer na Mishnah uma prova, não necessariamente. Pode ser que de forma geral anula, mas a Mishnah está tratando em uma circunstância que não tem anulação por causa da garantia ou da entrega do Shtar para o Beidin. Certo? São duas versões de Shmuel que sai diferente a prova e a pergunta da nossa Mishnah. Detnana malvea mashkol ramoseh shtartar beidin in mashmitim. Certo? Como está escrito na Mishnah, que se tem se o milvê, se o empréstimo ele tem um mashkon, ou se foi entregue para o beidin, o shtar, não tem shmitah. Certo? Duas versões de Shmuel lidando com a nossa Mishnah. Vemos a vida mais Shmuel. Falou na Shmuel outra coisa. O melech haverot manachot shmitein shvit meshametet. Alguém que dá um empréstimo para o amigo e fala, olha, estou te emprestando dinheiro, mas eu estou condicionando que a Shemitah não vai anular a dívida, a Shemitah anula a dívida. Ou seja, não adianta condicionar. Não adianta condicionar que quando chegar a Shemitah não vai anular a dívida, ela anula de qualquer forma. Lembra que essa varsho é matna mashkatu batorá, o bechol matna mashkatu batorá, não bater. Agora fala qual o pensamento por trás de Shmuel, qual a lógica dele. A priori, a lógica de Shmuel é que a gente tem aqui alguém que ele está matnel mashkatu batorá. A pessoa está condicionando contra algo que está escrito na Torá. E todo mundo que condiciona contra algo que está escrito na Torá, a condição dele está anulada. Então, se ele condicionou que a Shemitah não vai anular, a condição dele está anulada e a Shemitah sim funciona. Ou seja, não dá para ir contra o que está escrito na Torá. Pergunta, mas espera aí, e se a gente vai falar que Shmuel Sover, que não dá para condicionar, mesmo em questões financeiras, contra o que está escrito na Torá, foi dita a seguinte discussão, alguém que vende algo para o amigo e fala, olha, eu estou te vendendo isso com a condição de que você não vai poder pegar de volta baseado no din de oná. Din de oná significa que eu enganei alguém e cobrei dele mais do que 1/6 do valor de mercado. Se eu vendo alguma coisa para alguém, que o cara não tem muito conhecimento, não sabe direito quanto isso custa no mercado, eu vendo por um valor exagerado, absurdo, 50% a mais, e depois o cara descobre que não era tão caro, que na loja do lado tinha mais barato, ele pode devolver. Isso aqui é chamado de oná. Quando passou de 1/6 do valor de mercado, é chamado de oná. Tem coisas sobre as quais não tem oná, mas de forma geral isso existe. Então, o que acontece? Alguém vende para o cara e fala, olha, eu estou te vendendo isso, mas eu não quero que você me apareça daqui 2, 3 dias falando que você achou muito mais barato, você quer devolver. Então, eu conto com você que você não vai reclamar comigo e não vai ter din de oná. Ravamar yesh lo lavoná. E vai falar, olha, não faz diferença a sua condição está anulada. Você está condicionando contra algo que está escrito na Torá, sua condição está anulada. O Shmuel Omer, en lo lavoná. O Shmuel fala, não. Realmente não tem oná, a condição funciona, então tem uma contradição. Shmuel falou que se eu empresto dinheiro dizendo que a Shemitah não vai anular a dívida, a Shemitah anula. Mas se eu vendo uma coisa falando que não tem oná, então funciona ou não funciona a condição? Como a gente faz? Tem aqui uma contradição. Foi dito sobre essa braita o seguinte, Ravanan falou que eu entendi, Shmuel explicou para mim o que ele quis dizer, que depende da linguagem da pessoa. Se ele falou se ele falar, olha, eu estou te vendendo isso com a condição de que você não vai reclamar para mim, baseado nos direitos de consumidor, no din de oná, então realmente não tem oná. Por quê? Porque eu não estou anulando as alahot de oná. Eu estou simplesmente falando que no meu acordo entre eu e você, você não vai usar isso como argumento para devolver. Mas se eu falar mas se eu falar que não vai ter oná no nosso negócio, ou seja, eu estou anulando completamente o din de oná, isso eu não tenho força de fazer e eu perco. Então isso daqui vai ser a base para a gente entender o que Shmuel falou. Se o Shmuel que disse que se eu falo para alguém, olha, eu estou te vendendo com a condição de que você não vai pedir o dinheiro de volta baseado nas leis de oná, então realmente funciona a condição. E com relação ao Shemitah vai ser a mesma coisa, a Hanami. Se o cara usar a linguagem se eu falar a linguagem, olha, eu estou te fazendo um empréstimo com a condição de que entre eu e você
a nossa dívida não seja anulada na Shemitah, ou seja, um acordo entre eu e você. Shemitah anula todas as dívidas, mas eu quero que entre eu e você concorde que a Shemitah não vai anular, e em Shemitah o ano da Shemitah não anula. Mas se ele falar, mas se eu falar, olha, eu estou te emprestando com a condição de que o ano da Shemitah não funcione e não anule a dívida, estou tentando anular a regra geral da Shemitah, aí eu não tenho a força de fazer isso, o ano da Shemitah sim anula. Então depende da linguagem da pessoa, por isso não tem contradição nas palavras de Shmuel. Tana, fala o seguinte, aparece na Braita, Malvet Haverot Stam, alguém que fez um empréstimo e não definiu o tempo de empréstimo, emprestei Stam sem definir o tempo, não posso cobrar esse empréstimo por menos que 30 dias. O tempo mínimo de empréstimo é 30 dias. Se a gente não definiu o tempo, se a gente definiu uma semana, é uma semana. Mas se a gente fez Stam sem definir a data, 30 dias é o mínimo. Não posso cobrar antes disso. No primeiro momento, ele pensou, e ele até falou perante Rav o seguinte, olha, essa regra de que tem um mínimo de 30 dias quando não foi definido, pré-definido data, pré-definido tempo, é quando um empréstimo escrito, um empréstimo com contrato, porque ninguém vai contratar um sofer para escrever um contrato por menos que 30 dias, mas um empréstimo verbal, talvez não. Empréstimo verbal, eu posso cobrar assim que eu quiser, não tem mínimo. A Marleira falou para ele não. A Marca vivia assim, falou meu querido, meu tio, certo? O tio de Rav, Rabihia, tanto faz se é um contrato, se é um empréstimo com contrato, tanto faz se é um empréstimo verbal, sempre o mínimo é 30 dias. Então, na minha tem uma breita que é por isso. Alguém que empresta dinheiro para o amigo não pode cobrar dele menos do que 30 dias. Tanto faz se o empréstimo é contratual ou verbal, não pode comprar antes. Amarlei Shmuel Rav Matna, falou Shmuel para Rav Matna, lotiti vakarecha adem farshala leashmateta. Falou Shmuel para Rav Matna, um dos alunos dele, falou o seguinte, falou, olha, você não pode sentar enquanto você não me explicar essa sugiada, onde vem isso? De onde Rabanan tiraram isso? Onde também tiraram isso? Que alguém que empresta dinheiro para o amigo, ele não pode cobrar isso em menos do que 30 dias, independente se é um empréstimo contratual ou verbal. De onde também tiraram isso? Qual é a fonte? A Marlei falou, ela mandou para ele, está escrito no Pasuk, Parvash Nata Sheva Shnata Shemitah. No Pasuk está escrito, com relação a isso que o ano vai estar chegando, o ano da Shemitah, está escrito a linguagem Karvash Nata Sheva Shnata Shemitah. Está chegando o sétimo ano, o ano da Shemitah. Agora, pergunta a Rav Matna. Assim no Pasuk está escrito que está chegando o sétimo ano, eu sei que o sétimo ano é o ano da Shemitah. Porque o Pasuk falou que está chegando o sétimo ano, o ano da Shemitah. Eu sei, um é o outro. Ela mata Lomar Shnata Shemitah. O que esse Shnata Shemitah que está sobrando no Pasuk vem me ensinar? Lomar Lecha, e Shemitah vem te ensinar que além do ano da Shemitah, em que existe a anulação das dívidas e o credor não pode cobrar a dívida, existe algo parecido com o ano da Shemitah, no qual o credor não pode cobrar a dívida. Não igual na Shemitah, que ele não cobra nunca mais, que a dívida é anulada, mas sim existe um período do tempo em que o credor não tem direito de cobrar a dívida. Além da Shemitah que faz isso, existe mais algo que faz. O que é isso? Alguém que emprestou dinheiro para amigos, sem definir prazo de empréstimo, ele não pode cobrar antes de 30 dias. Porque a gente tem uma regra que diz que 30 dias no ano é considerado um ano. Então, então por exemplo, os reis. O rei, ele... vamos pegar aqui com relação com relação ao rei. As Mishnayot em Rosh Hashanah falam sobre alguns assuntos diferentes, mas um rei, por exemplo. O rei, eles faziam, nos contratos, eles contavam primeiro ano do rei tal, segundo ano do rei, terceiro ano do rei. Agora, como fazer a contagem do ano? O que acontece? A mudagem do ano era em Nissan. Então, se o rei assumiu o reinado em Iyar, de Iyar até Nissan do ano que vem é o primeiro ano do rei. Em Nissan vira o segundo, no outro Nissan vira o terceiro. O que acontece se o rei assumiu o reinado dele em
no meio de Adar, 15 dias antes de Nissan. Esses 15 dias não são considerados um ano. Então, quando chegar Nissan, a gente vai começar o primeiro ano do rei. Mas se ele assumiu o reinado um mês e meio antes de Nissan, ou um mês antes de Nissan, esse mês é considerado um ano. A gente tem uma regra geral que 30 dias é considerado um ano. Então, nós possamos dizer o seguinte: existe um ano que ele tem exatamente a mesma ideia da Shemitah. Igual na Shemitah, o credor não pode cobrar a dívida, existe mais um Inyan que ele também é considerado como se fosse um ano inteiro, que é 30 dias, em que o credor não pode cobrar a dívida. Quando é isso? No empréstimo. No empréstimo que não foi definido a data, o credor não pode cobrar a dívida durante os primeiros 30 dias. Depois de 30 dias é considerado um ano, aí ele pode cobrar. Mas tem esses 30 dias em que ele não pode. Escolha